3. João capítulo 3. Nós vamos ler até o versículo de número 8. João capítulo 3, de 1 a 8. Eu sei que aquelas pessoas têm problema de rinite, alergia, esse cheiro um pouco forte, mas eu também tenho, ou tinha esse problema, porque pedi de graça a Deus para estar aqui dentro com esse cheiro. Tenha fé que você vai sair daqui curado. Amém? Tenha fé nisso. Eu entrei com fé, eu disse, não, Deus vai me dar graça, mas não tinha outro jeito, nós tínhamos que pintar esse chão, é uma resina que passa no chão, para durar um pouco mais a tinta. Vocês gostaram? Ficou bonito aqui agora? Mais amplo, né? E agora a gente tem que começar a batalhar para ganhar as almas para encher essas cadeiras, amém, irmãos? Esse é o desafio. João capítulo 3, versículo 1 e diante, diz assim a palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Pai, me ajuda a ministrar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra sem o Espírito Santo é letra morta. Por isso, Senhor, unge meus lábios, unge a mente dos irmãos, que essa palavra seja uma palavra revelada no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Eu tenho percebido e observado que as pessoas na verdade, elas são aquilo, ou serão aquilo, que elas pensam que são. Em outras palavras, você é e você será aquilo o que você pensa ser. Eu estou começando isso porque muitas pessoas, irmãos, acham que as coisas vão acontecer fora do pensamento. E eu estou para dizer para você assim, tudo que está ligado à tua vida, está ligado ao teu pensamento. Você nunca será nem mais, nem menos, daquilo que você pensar, do que você é, do que você pode ser. Essa é uma diferença tremenda entre nós e um robô. Eu não sei se você sabe, mas você pode passar a vida inteira ensinando um cachorro a falar e ele nunca vai falar. Você pode pegar um cavalo e tentar ensinar ele a latir e ele nunca vai aprender a latir. Sabe por quê? Os animais nascem programados na sua mente. Os animais, o gato nasceu para miar, o cachorro para latir, né? O cavalo para relinchar, e o pombo, quem sabe? Grunhiar. E aí,
Se você vê algum irmão latindo, de 4 ali, ele está com problemas mentais. Porque ele não foi feito para isso. Ouça o que eu vou falar para você. Nós conseguimos imitar animais. Nós podemos até fazer mídias que imitem animais, porque nós somos seres pensantes. Então, ouça bem o que eu vou falar para você. Tudo que está aqui, que você está vendo aqui, à nossa volta, não há nada que não tenha sido pensado antes. Essa cadeira, este ar-condicionado, este teto, essas lâmpadas, tudo, a roupa que você dá, tudo foi pensado. Então, você tem que entender que o pensamento é a fonte de criação do ser humano. E na maioria das vezes nós não estamos sabendo lidar com o pensamento. Por quê? Porque Jesus disse que quem não nascer de novo, não vai conseguir pensar como Deus pensa. Não vai conseguir enxergar as coisas que Deus enxerga. Ele diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E diz mais, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Por quê? A nossa forma de pensar é uma forma errada, diferente da forma de Deus pensar. Aliás, a palavra de Deus diz que os meus pensamentos, diz o Senhor, não são o quê? Vossos pensamentos. Então, ouça bem, para uma pessoa começar a viver dentro do reino de Deus, porque Nicodemos chegou para Jesus e ele queria saber do que era viver no reino de Deus. E Jesus começou a explicar para ele, disse assim, olha, se você não nascer de novo, você não vai conseguir entender. É por isso que quando você fala do evangelho para uma pessoa e ela ainda não nasceu de novo, ela tem dificuldades para entender, porque ela tem a mente do mundo, ela pensa como o mundo. E eu quero começar a falar a respeito desse tudo antes de tudo existir no mundo físico, existiu no pensamento. Por isso que pensar é fundamental. Tem um ditado que diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então pensar é necessário. Eu não posso viver como uma borboleta, como um pássaro cantando. Você tem que ter tempo para pensar. Há pessoas que são muito românticas, né? Que querem viver o romantismo da vida. Quem dera, irmãos, que a gente pudesse viver só o romantismo da vida. Mas a vida é pagar contas. A vida é criar filhos. A vida é enfrentar problemas. Você quer coisa mais dolorosa do que você pagar 17,5% numa conta de luz? Quando você vê lá, a maior parte boa parte do que você paga da conta de luz é para o governo. Para o governo depois ainda sustentar deputados e toda essa turma com todas as mordomias. Eu não sei se você sente isso, mas quando eu estou na carne eu fico revoltado com isso. Agora ouça o que eu vou falar. Por que as pessoas pensam errado? Por que o mundo pensa assim? Eu tenho que voltar com você na história. Quando você estuda filosofia na faculdade, as faculdades que têm a matéria de filosofia, eu fiz dois períodos de filosofia na faculdade de Direito. Você aprende o quanto os pensadores do passado, antigos, pensadores gregos, influenciaram e influenciam nossa sociedade até o dia de hoje. Né? Você já viu aquela escultura de Rodin, o pensador, o cara assim, né? Pensando. Porque os gregos sabiam que tudo começava no pensamento. Então, eles, Platão, Sócrates, Aristóteles, e depois outros pensadores que vieram ao longo dos séculos, todos eles pensavam a vida, pensavam como poderiam ser as sociedades. E até hoje, irmãos, nós temos influência desses pensamentos antigos no nosso dia. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a ideia de democracia nasceu na Grécia. A ideia, não no formato que está hoje, mas a ideia de democracia nasceu de lá. Disse, não, tinha que ter um governo que nascesse do povo. Né? Por isso que uma das coisas que define democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Deveria ser. Mas aí eles só esqueceram dos representantes.
que se esquece do povo quando vai para lá. Mas, por exemplo, a ideia de democracia nasceu na Grécia e perdura até hoje. Nós estamos milhares de anos depois da Grécia, milhares de anos, bota aí 6.000 anos, 5.000 anos, 6.000 anos, depois desse tempo. Não sei se estou fazendo a minha contagem correta, mas temos um professor de história. Quanto tempo, mais ou menos, professor? 4.000 anos. Isso aí. Os 4.000 anos, esses pensamentos continuam. Então você começa a perceber que um pensamento, ele tem uma duração muito grande. E um pensamento, ele resiste ao tempo. Você sabe qual é o maior medo das pessoas? Por exemplo, dos professores, quando há um governo de exceção, um governo ditatorial, o maior medo dos governantes são das pessoas que pensam. Os professores, os filósofos, os doutores, porque um pensamento resiste a governos, resiste a terremotos. Então, outra coisa que nasceu lá na Grécia, a ideia de cidade, como nós temos hoje, a polis, que era a cidade, nasceu porque antigamente as pessoas viviam no campo, irmãos. Não havia cidade, viviam no campo, na sua fazenda, entre aspas, no seu sítio e tal. Não existia cidade. Mas os pensadores começaram a dizer que tinha que ter um centro, um polis que governasse. Dali veio a ideia dos grandes centros, das capitais e assim por diante. Um pensamento lá, 4.000 anos atrás. Outro exemplo que eu poderia dar, a compreensão de alma humana, que foi detalhada por aquele psiquiatra, psicanalista inglês chamado o quê? Quem sabe? Freud. Muita coisa do que ele falava estava ligada ao pensamento de Platão sobre alma. Estou tentando explicar para você o seguinte, que os pensamentos definem durante muito tempo o tipo de vida que a gente tem. E se nós pensarmos com a mente do mundo, nós teremos resultados do mundo. Mas se nós começarmos a pensar com a mente de Cristo, e a Bíblia diz que quem está em Cristo, as coisas velhas e tudo, então nós temos que pensar com a mente de Jesus. E na mente de Jesus, por exemplo, não existe impossibilidade. Na mente de Jesus ele diz assim, tudo é possível. Então nós começamos a perceber nitidamente que a forma de pensar deste mundo está influenciada não só pelos seres humanos, mas também por um ser que conspira contra Deus e contra os próprios seres humanos. Há uma declaração na Bíblia, vem comigo aqui em 1 João, capítulo 5 e 19. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Olha só o que diz a Bíblia a respeito das influências que estão submetidas às pessoas no mundo. Não estou dizendo que as pessoas no mundo são endemoniadas, não, irmãos, não é isso não. Eu estou dizendo que o pensamento que predomina no mundo não é de Deus. Olha o pensamento que predomina no mundo. Diz assim, 1 João, capítulo 5, versículo 19. O que diz? Sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus aí, diga amém. Olha só, o contrário. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Se o mundo está no maligno, a forma de pensar do mundo não é uma forma de pensar divina. Você concorda comigo? Diga amém. Diz mais, se você vir comigo em 2 Coríntios 6 e 15, vem aqui. 2 Coríntios 6 e 15. 2 Coríntios 6 e 15.
se copiei certo. Ah, sim. Está aqui, ó. Agora ficou mais certo ainda. 2 Coríntios 6:15, olha só. Que harmonia entre Cristo e o quê? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e ídolos, porque somos todos santuários do Deus vivente, como ele diz. Se você ler o versículo 14, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual o quê? Com o incrédulo, porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz, diga comunhão da luz. A Bíblia está deixando bem claro o seguinte, que quando você aceita Jesus, você sai do reino das trevas e passa a viver no reino do Filho do seu amor. Aí você diz, oba, e agora? Agora, a sua forma de pensar também tem que mudar em relação ao mundo. Por isso, irmãos, ouça bem, a gente tem que peneirar muito as coisas que chegam para nós. As mensagens que chegam através dos filmes, das novelas, através dos livros, através de tantos meios de comunicação, porque tem muita coisa que é comunicada que é das trevas, que vai, uma vez que você leia, uma vez que você veja, uma vez que você escute, não há mais como retirar. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. Aquilo vai ficar acumulado na sua mente. O que se ouve, o que se vê, o que se percebe pelos sentidos, entra nessa cachola aqui e fica. E de alguma forma, se você não tiver cuidado, poderá influenciar o seu pensamento e a sua forma de agir. Porque o nosso pensamento é a combinação do que a gente já aprendeu, com a combinação do que a gente está aprendendo, com a combinação daquilo que eu ouvi, que eu li, que eu escutei. A nossa mente, ela conjuga todas essas informações e cria um novo pensamento daí. Dá para você entender isso? Diga glória a Deus. Por isso é difícil um computador chegar à mente humana. Porque a mente humana, ela, em segundos, frações de milésimos de segundos, ela busca informações em vários cantos do seu cérebro para formar um novo pensamento. Porém, imagine o seguinte, se a minha mente estiver cheia só de informação mundana, como será o meu pensamento? Mundano. Porque a boca fala, o coração aqui quer significar o nosso interior. Então, a Bíblia declara que a forma de pensar deste mundo está influenciada pelo diabo, e diz mais, vem aqui em Mateus 5,37, vem aqui. Mateus 5,37. Aqui em Mateus tem uma afirmativa muito interessante, que diz assim: seja, porém, a tua palavra, o quê? Sim, sim, o que disto passar. Você sabe que a dúvida, ele está falando aqui, irmãos, da dúvida. A Bíblia diz que quando você tem a mente de Cristo, você tem pensamentos definidos. Isso é assim, porque a palavra de Deus diz que é assim. Isso é assado, porque eu não posso dizer assim, não, a palavra de Deus diz assim, mas eu acho. Show, maligno, que já está tentando entrar com pensamentos. Se Deus já disse, eu não tenho que discutir o que Deus disse. Dá para você entender isso? Diga amém. Irmão, se eu entrar em discussão com o que Deus disse, eu vou me afastar da presença dele. Eu tenho que acreditar que o que Deus falou é verdade. E se o que Deus falou é verdade, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra... Mas se eu começar a ficar buscando, na minha compreensão antiga do mundo, certas coisas, eu daqui a pouco vou lançar dúvida, e ao invés de eu ter um sim, sim, não, não,
isso é assim, isso é assado, eu vou começar a tentar mesclar coisas que têm que ser definidas na nossa vida. Então, eu estou falando sobre isso porque o nosso pensamento, ele tem a facilidade de pegar coisas e tentar introduzir no pensamento de Deus através da palavra dele. E eu estou dizendo aqui, a primeira armadilha que você deve evitar na sua mente, porque eu estou falando das armadilhas do pensamento, é a armadilha de achar que você compreende melhor do que o que Deus está falando. Não caia nessa armadilha. Seja sim, sim, não, não. Porque se você começar a dizer, não, mas isso e aquilo, olha, cuidado. Você duvide de mim, você duvide de qualquer homem, você questione a qualquer homem, mas nunca questione o que a Bíblia diz. O que eu falo pode ser questionado e deve. Mas o que a Bíblia diz, não. Tanto é que quando uma pessoa fala, contemporiza, eu digo assim, olha, o Senhor dos senhores, o Rei do rei, o Senhor do universo disse isso, e leio para a pessoa. A pessoa vai acreditar ou não. É como uma pessoa que me indagando sobre o homossexualismo, sabe, pastor, eu compreendo que o amor, ele é visto de muitas formas, o amor entre pai, filhos e tal, entre marido e mulher, entre o próximo, e eu não vejo nada de mais errado num amor entre pessoas do mesmo sexo. A pessoa falando para mim. Eu disse assim, olha, se fosse só o amor, eu até pararia para pensar, mas a gente sabe que vocês estão chamando de amor ato sexual, para começar. E nem sempre ato sexual tem a ver com amor. Tem a ver com carne, com desejo, com instinto. Amor é outra coisa. Amor fala de paciência, amor fala de tantas outras coisas, não tem nada a ver com isso. Ouça bem. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou te mostrar aqui uma palavra clara. Sim, sim, não, não. Aí fui no texto da Bíblia que condena claramente o homossexualismo. Eu disse, olha, se a Bíblia está condenando claramente, eu não tenho mais que questionar. Dá para entender isso? Diga amém. Ah, não, mas eu não aceito que a Bíblia é absoluta verdade. Justamente você não aceita porque você tem a mente do mundo. E na mente do mundo tudo se duvida, tudo se questiona. Na mente de Deus, a palavra de Deus é aceita como a única verdade. Já começou a perceber? Há uma armadilha. Há uma armadilha aqui. Qual é a armadilha da nossa mente? De achar que eu posso, de alguma forma, questionar a palavra de Deus fora daquilo que ela está dizendo. Será que é isso mesmo? Será que Deus pode transportar montes? Eu me lembro ainda quando não havia o conhecimento científico. Ouça que eu vou falar uma frase aqui de efeito. A ciência é importante para comprovar o que a palavra de Deus diz. Volta e meia, anos e anos, uma situação é questionada pela ciência, até que se descobre que tem verdade. Por exemplo, naquela situação na Bíblia, quando Deus faz Adão adormecer, e a Bíblia diz que ele tira da costela de Adão e faz a mulher, né? Quantos já leram isso na Bíblia? O homem foi feito direto do pó do barro. A mulher, não. A mulher, mais delicada, Deus tirou da costela de Adão. Eu cansei de ver pessoas dizendo assim, oh, isso aí não é bem assim não, isso aí é figurativo e tal. Hoje, com a clonagem, com o DNA do homem já feito pela ciência, já começa a se admitir que se pode criar com um bebê de proveta. Você está entendendo o que eu estou te falando? A ciência caminhou e comprova que, pela ovelha Dolly, que nós podemos, entre aspas, nós, clonar um outro ser vivente, que já foi comprovado isso através da ovelha Dolly. Você está entendendo o que eu estou falando? De repente, se para o homem mortal,
sem o conhecimento do eterno, consegue fazer isso? O que Deus não pode fazer? Será que Deus não pode fazer da costela de um homem a mulher? Sim ou não, irmãos? Olha, a ciência vem provar isso. Então o que eu estou tentando dizer é o seguinte, que a palavra de Deus, ela é a fonte, deve ser a fonte primária dos seus pensamentos. Porque se você não tiver como a palavra de Deus a fonte primária dos seus pensamentos, os seus próprios pensamentos criarão armadilhas que poderão te afastar da fé. Te afastar da fé. Um dos riscos que eu vi quando fui fazer seminário, quando já dei aula também, é que algumas pessoas vão para o seminário com a seguinte ideia: eu vou para lá, vou aprender, vou questionar tudo. Eu conheci gente que entrou no seminário crente e saiu de lá incrédulo. Sabe por quê? Porque nem todas as respostas você terá se Deus não te revelar. Há muita coisa que a Bíblia responde de pronto, mas há outras que é o Espírito Santo que tem que responder a você. Porque Jesus estava dizendo, o que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. O novo nascimento é um acontecimento espiritual. Portanto, a sua mente, para ser essa mente espiritual, precisa e necessita que você esteja verdadeiramente sintonizado com Deus. Eu botei aqui algumas coisas que eu queria terminar dizendo. Nascer do Espírito é passar a ser uma nova criatura, que é habitada no seu espírito pelo Espírito Santo, que é a presença de Jesus em nós. Jesus está presente em nós através do Espírito Santo. Essa nova criatura, tanto é que quando você se converte, você diz assim, como é que eu não entendia isso? Agora eu estou entendendo, agora eu estou vendo. Por quê? Porque as escamas caíram quando Deus entrou na sua vida. E o novo pensar entra. O nascer de novo é começar do zero, irmãos. Eu não posso entrar no reino de Deus com os meus conceitos. Eu não posso entrar no reino de Deus achando que eu conheço alguma coisa. Eu tenho que entrar no reino de Deus com a seguinte mente: Senhor, eu sou uma nova criatura, sou um bebezinho, estou nascendo de novo, me ajuda a entender o teu reino. É nessa posição, o nascer de novo é começar do zero. Como? Novos valores, novos conceitos, novo pensar, novas condutas. Então é um caminho a ser perseguido. A Bíblia diz, e aí eu quero falar da segunda armadilha. Segunda armadilha. Se você tentar colocar vinho novo em odres velhos, ou uma coisa ou outra acontece, a Bíblia diz, ou o vinho fica azedo, ou os odres velhos se rompem por causa do vinho novo. E se você botar vinho velho em odres novos, ele azeda. Se você botar vinho novo em odres velhos, eles se rompem. Então, ouça, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós temos que agora estar aberto com essa mente, não da velha criatura, não com os conceitos antigos, mas agora a nossa mente está aberta como a mente de uma criança, de um menino que está nascendo, dizendo, Senhor, forma em mim essa nova criatura, esse novo caráter. E a Bíblia chama isso da luz que está chegando na sua vida. Isaías 9:2 há uma profecia da chegada de Jesus. Olha só o que diz na profecia da chegada de Jesus. O que Jesus traz? Abre aqui comigo, Isaías 9:2. Foi uma profecia 700 anos antes de Jesus vir. E essa profecia falava do que esse Jesus, esse menino que iria nascer, iria fazer. Isaías 9:2. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas, por que o povo anda em trevas? Você já pode responder isso. Por que o povo no mundo anda em trevas? Todo mundo pensa que é por causa dos demônios. Não, irmãos.
Isso aí é uma mera consequência. Trevas na Bíblia quer dizer falta de conhecimento. Tanto é que Jesus diz: conhecereis a verdade. As trevas na Bíblia, boa parte, não vou dizer todos os textos, mas boa parte do texto significa falta de conhecimento. Eu ando nas trevas quando eu não conheço. É como o cego que anda tateando, ele não sabe para onde vai. Assim é a pessoa sem conhecimento. Por isso que Jesus, quando foi falar de trevas, ele disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da falta de conhecimento. A verdade liberta, porque ela traz conhecimento. Então ouça bem, aqui na profecia de Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas, o que aconteceu? Viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, o que fez? Essa era uma profecia sobre Jesus. Jesus veio trazer luz. Luz sobre o quê? Sobre aquela forma grega, antiga de pensar, aqueles pensamentos antigos dos homens, os pensamentos influenciados por Satanás, tudo isso é trevas. Jesus veio trazer luz, entendimento sobre aquilo que a gente não entendia, que a gente não conhecia. E se você vê aqui comigo, vem aqui também em João capítulo 8, versículo 12, vem aqui, João 8, 12. Jesus, para confirmar que nós temos que sair do pensamento do mundo, diga: eu não vou mais ficar pensando como o mundo pensa. Você vai descobrir logo mais por que eu estou falando isso. Porque essa libertação, ela é real. Essa libertação que Jesus disse que vai falar aqui agora, olha só, João 8,12, o que diz aí? De novo lhes falava quem? Diga: Jesus. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá o quê? A luz da vida. Então, sinal, se o mundo inteiro jaz no maligno, se o mundo em trevas, Jesus disse: quem me segue andará na luz. Que luz, pastor? Longe dos fantasmas e dos demônios? Não, na luz do conhecimento, da verdade. É a verdade que nos guia. Mais ainda, eu queria que você lesse comigo, eu queria que você firmasse no seu coração isso. Vem aqui em Efésios 5,8, mais uma vez. Efésios 5,8, eu quero firmar isso no seu coração. Vem aqui. Efésios 5,8. Só para você entender, porque logo mais eu vou falar por que algumas coisas não caminham bem na tua vida e na minha vida, porque nós estamos deixando cair em algumas outras armadilhas que estão ligadas a essa. Olha só, Efésios 5,8, o que diz? Pois outrora eres o quê? Porém agora sois o quê? Luz em quem? No Senhor. Andai como filhos da luz. Eu não vou ler mais, porque logo mais eu vou usar esse versículo. Mas ouça o que eu vou falar. A Bíblia está dizendo que nós temos que andar como filho. Então o filho da luz anda diferente do filho das trevas? Anda. Anda nas suas condutas, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas decisões. E quando eu deixo a influência das trevas entrar no meu coração, através de apetites sexuais indignos, através de mentira, através de ilusões que só tem no mundo, quando essas coisas penetram na minha mente, eu começo a cair numa armadilha e sair fora do plano de Deus, porque eu começo a achar que aquelas coisas da velha vida, das trevas, fazem parte da minha vida e não fazem mais. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Passaram. E se não passou, tem que passar. O mundo vive em trevas da ignorância, e Jesus é a luz. Muito para falar, mas só logo mais. Eu queria terminar esta manhã
fazendo uma oração por todos nós. Vamos colocar de pé. A minha oração, irmãos, para mim e para você, essa oração é para mim e para você, é que Deus não nos deixe confundir com as obras das trevas. Vou dar um exemplo que eu vou falar logo mais. Você sabe que muitas pessoas estão mal porque vão buscar trazer das trevas coisas que não fazem mais parte da vida dela. Vou dar um exemplo. Orgulho. Não, que comigo é assim, eu penso assim. Cuidado. A Bíblia diz que agora todas as nossas vontades e planos têm que ser submetidas a Cristo. Eu já não faço o que eu quero. Eu não sou dono do meu nariz. Eu submeto a Cristo. Há pessoas metendo a mão em cambuca, você sabe, entrando em furada, porque não consultaram a Deus a respeito de decisões e de coisas que tinham que fazer. Não submeteram a palavra. Vou dar um exemplo prático para você entender. Eu, como pastor, sou uma das pessoas muito frustradas nesta área. A pessoa vai ao gabinete pastoral, pede um conselho, você vai na Bíblia, orienta a pessoa, diz, ó, faz assim, assim, assado. E a pessoa sai e faz tudo diferente. E aí, o resultado já é esperado. Os problemas pioram, aumentam. E aí, ai meu Deus. E aí, por quê? Porque o pensamento dessa pessoa, no pensamento dessa pessoa, ela caiu numa armadilha de achar que pensava melhor do que a palavra de Deus. Tem gente que está com a sua vida parada, porque caiu num buraco desse. E não consegue enxergar mais nada, porque não está enxergando com a mente de Cristo, com os olhos de Deus, está só vendo com a sua mente. Logo mais você vai saber como sair disso. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, porque Tu nos revelaste a luz, e Tu és a própria luz, Senhor. Eu quero pedir que cada um dos irmãos esta manhã, como eu, Senhor, sejam, Senhor, de alguma forma contestados pela Tua palavra. Às vezes nós não entramos, Senhor, em caminhos que não são o Teu propósito, porque deixamos nos levar pela nossa mente, nos deixamos levar pela nossa emoção, deixamos levar pelo nosso raciocínio lógico, Pai, e acabamos caindo em armadilhas terríveis. Por isso, Senhor, eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, quebra toda a influência maligna, tira todo medo, toda dúvida, tira, Senhor, toda mágoa, todo orgulho e vaidade que possa estar minando, Senhor, os Teus propósitos. Senhor, que haja em nossos corações uma entrega total, uma redenção, um rendimento total, Senhor, à Tua vontade, sabendo que Tu és soberano sobre a terra, que Tu és real, que Tu cuidas de nós, que a Tua palavra não volta vazia. Aleluia, Senhor. Pai, quebra agora todas as ciladas do diabo e concede ao Teu povo agora vitória para pensar a Tua vitória, pensar o Teu reino, conhecer o Teu reino e viver a abundância deste reino, Pai. Em nome de Jesus eu oro e pela fé eu te agradeço e que todo o povo de Deus diga amém e amém. Irmãos, nós temos um almoço hoje, hoje é churrasco. Cadê a Vanessa? Já foi comer o churrasco? Não voltou mais. Ok, um churrasquinho caprichado. E logo mais às 19 horas estamos de volta. Vamos em paz, que Deus abençoe todos.